Bom, o São Paulo perdeu 2 pontos nesse jogo contra o Ceará. Por vários aspectos, meus amigos, por vários aspectos, o São Paulo perdeu 2 pontos. Em vez de ganhar um, perdeu 2 pontos, na verdade, né? Porque era um jogo para ganhar. Era um jogo, inclusive, que o São Paulo estava vencendo, poderia vencer, poderia ampliar o placar a qualquer momento do primeiro tempo, né? É uma partida muito boa, de novo, do São Paulo no primeiro tempo, bastante intensidade, volume. Poderia ter feito muito mais do que 2 gols na equipe do Ceará. Até teve ali gols impedidos, que mostra também o volume, né? Teve gols que não valeram, né? Que mostram o volume de jogo do São Paulo no primeiro tempo. Por um lado, acho que o torcedor São Paulino tem muito motivo para ficar aí bastante, assim, não necessariamente feliz, contente e tal, mas dá para entender ali que tem alguma coisa acontecendo ali, né? Porque a equipe está conseguindo aplicar uma certa intensidade nas partidas, né? Que em alguns aspectos nenhuma outra equipe está apresentando neste momento no Campeonato Brasileiro. Mas isso em pouco tempo, em geral no primeiro tempo, em geral num dos tempos da partida. Dificilmente isso acontece nos dois tempos da partida. Ocorre principalmente no primeiro tempo, não é em todo o jogo, mas isso já aconteceu no clássico contra o Corinthians e agora também nesse jogo. Pelo menos 2 jogos seguidos a gente pode falar que foram 2 primeiros tempos de muita intensidade. Isso mostra que o São Paulo pode ter uma evolução aí no seu jogo, pode virar uma equipe extremamente competitiva, né? Inclusive uma equipe competitiva que jogando futebol interessante, porque o futebol apresentado hoje no primeiro tempo foi de fato um futebol interessante. E de novo o Ceni se mostra um técnico capaz de fazer uma boa leitura para os confrontos, lendo inclusive o que o rival poderia fazer dentro de casa, mas de novo, infelizmente, ele estragou tudo de novo, gente, a partir do intervalo. Absolutamente tudo. Primeira questão que precisamos pontuar para entendermos por que o São Paulo perdeu 2 pontos hoje. O Ceará jogou hoje com um time completamente reserva nessa partida no Morumbi, completamente reserva. Para vocês terem uma ideia, apenas Richardson e também o Lima foram os jogadores do time titular que jogaram contra o Independiente. Evidentemente que um ou outro reserva, enfim, também entrou, mas daqueles jogadores cansados que jogaram contra o Independiente. Então este é um ponto. O São Paulo jogou contra o time reserva do Ceará. 2, é isso, gente. 2 titulares do Ceará. Na verdade 3, né? 3, na verdade, para corrigir. 3 jogadores do Ceará estiveram em campo hoje, daqueles que estiveram contra o Independiente, que é o time titular da equipe do Vozão. O goleiro também, o João Ricardo também foi um dos que jogou naquela partida brilhante e muito importante para o Ceará, que deu para o Vozão ali uma classificação, uma passagem, terminou, né, na verdade, a primeira fase da Sul-Americana de maneira brilhante, histórica, né? Então, 3, gente. Um deles, o goleiro. Todos os demais, ainda que um ou outro, de quando em quando jogue um pouco mais, mas todos os demais, reservas. Inclusive com o Kleber, que fez o gol e que é um jogador, né, que às vezes tem uma dificuldade muito grande de debater, de conversar com a bola, inclusive, né? Então, este é um ponto. Então, por isso a gente pode falar, o São Paulo perdeu 2 pontos. Um outro argumento em prol disso aí, dessa verdade, né? Que o São Paulo perdeu 2 pontos e não ganhou um necessariamente, embora tenha ganho, né? É que o São Paulo, olha só, São Paulo descansou, meus amigos, na rodada de meio semana da Copa Sul-Americana. O São Paulo descansou. O São Paulo jogou com o time totalmente alternativo, com um outro jogador ali. Mas, em geral, boa parte do elenco tricolor, né, descansou contra o Ayacucho. Eram jogadores que estavam descansados, que poderiam perfeitamente hoje jogar muito mais. Também no segundo tempo, precisamos pontuar, isso talvez não tenha muito a ver com o técnico, esse time apresentou a condição física ruim. Apresentou a condição física ali, né, que dá, assim, que nos deixa incomodado. Tem alguma coisa acontecendo aí. Será que a preparação está tão boa assim? Porque não era para cair de rendimento no segundo tempo fisicamente, não. E fisicamente também a equipe perdeu rendimento no segundo tempo. Ora, mas os caras descansaram. Qual a lógica disso? Em tese, o Ceará vai colocando um ou outro jogador ali que jogou no jogo do meio de semana que estava devastado fisicamente, até porque emocionalmente esses caras se entregaram demais àquela partida, né? E isso também afeta a condição física da equipe. Será que faz as longas viagens que o São Paulo não tem feito ultimamente? Então, não dá para entender isso aí, né? Bom, vamos lá. A vantagem, jogando melhor que o Ceará, né? Enfim, como é que muda o Ceni desse jeito de novo? Como é que no intervalo ele faz isso? O que acontece com a cabeça do Ceni? Claro, todo técnico tem as suas esquisitices na cabeça, né? Nós sabemos disso.
Mas infelizmente chega a ser absurdo, porque no jogo contra o Corinthians, podemos falar, não, foi um erro, tal, não vai acontecer de novo. Ele entendeu, né? Ele entendeu isso muito bem. Não vai cometer. Não, de novo, ele errou, e errou feio. Porque ele praticamente desmonta a equipe do São Paulo. Desmontou. Quando ele tira o meia, que você pode falar, não estava jogando tudo assim, tudo isso, tal, mas eu acho que taticamente é um jogador importante. Né? Um jogador que tem ali muita serventia para esse jogo funcionar. Eu acho que a presença dele estava acertando demais, gente. A gente pode falar, o jogo do André Anderson não foi tudo isso. Para mim, o Caleri, que foi um monstro no primeiro tempo, ele jogou bem também por causa do André Anderson. Entende? Então o André Anderson também potencializa o jogo do Caleri, de certa maneira. Né? Então quando ele coloca, ele tira o André Anderson, inexplicavelmente, ele muda a equipe, ele vai para um esquema que o São Paulo não jogava, gente. O São Paulo não costuma jogar desse jeito. Tem de 3 atrás e 3 ali também no setor de ataque. Não tem o menor sentido isso. Por que fazer isso num jogo que tá ganhando, gente? Mas não era um jogo que tava ganhando de 4-0, 5-0 e tal. Era um jogo que, você tá entendendo? O jogo que a equipe tava jogando tava muito bem. E este é o ponto, poderia até não estar ganhando, poderia estar 0-0, né? Mas o fato é que a equipe estava jogando muito bem, tudo estava funcionando. Por que mudar? Qual é a lógica disso? É querer ser realmente professor Pardal, e não professor Pardal do bem, que de repente professor Pardal a gente dá risada, mas ele pode fazer umas mudanças ali positivas. Mas é de novo uma mudança de professor Pardal que realmente não está entendendo o que está acontecendo no jogo. Não é possível isso. Não é possível. Né? Então ele coloca 3 atacantes, o Éder entrou muito mal, piorou completamente o rendimento do Caleri. Né? Ele praticamente tira ali o volume de jogo no meio de campo do São Paulo. Ele poderia ter colocado um volante, que aí o São Paulo passaria a jogar mais ou menos como jogou aí em outros momentos, né? Mas ele não faz. Depois de muito tempo ele tenta corrigir as bobagens, aí já era tarde demais, e Inês estava morta já, né? Então o que acontece? Ao tirar também o Rafinha, ele também ajuda a despovoar esse trabalho pelo meio de campo. Porque o Rafinha é um cara que costuma trabalhar por dentro, quando vai ali de fundo quando vai ao segundo campo, ao campo de ataque, em geral, é um cara que trabalha muito mais como meia do que como um lateral, né? Lateral como ala. Então ele coloca o Igor Vinícius e aí também, na verdade, ele faz o time ficar, em tese, muito mais ofensivo. Não foi somente a mudança do André Anderson que fez o São Paulo se perder no esquema. Também a saída do Rafinha, né, acontece isso. Por quê? Porque o São Paulo fica... Na prática, gente, a coisa não funciona, mas em teoria o São Paulo fica ultra ofensivo, né? Porque ele coloca um lateral, que é um lateral que vai mais ao fundo do campo do que o Rafinha. Ele tinha um lateral que trabalha muito mais ajudando no meio de campo, na construção do meio de campo, né? E justamente ele tira o jogador que trabalha no meio de campo, quando está no campo de ataque, justamente de um setor que ele já tirou o principal jogador, que é o André Anderson. E aí realmente complicou tudo. E infelizmente o Ceni foi muito mal. Infelizmente. É claro, muitos vão falar, você está exagerando, porque na verdade o São Paulo só saiu do empate por causa de não sei o quê, por causa de arbitragem, por causa disso, não sei o quê, e por causa do erro bizarro do Arboleda. Grande jogador, zagueiro muito, muito bom, muito acima da média, né? Mas infelizmente não pode cometer um erro daquele. Não tem cabimento o erro daquele, e ele também assina um pouco por esse empate. Assina por esse empate, mas mesmo com esse erro do Arboleda, né, quem disse que o São Paulo não poderia fazer muito mais gols? Não poderia ter feito 3 gols, 4 gols válidos, 5 gols, né, se continuasse a jogar no segundo tempo como jogou no primeiro. Agora, o rendimento físico, que na verdade a gente vai perceber muito mais no final da partida, né, talvez dos 10 minutos finais ali, né, assim, para ser bastante rigoroso, talvez 15 minutos finais, né, de repente o São Paulo já teria feito gols mesmo antes de chegar nesses 15 minutos finais. Já poderia ter feito 3 gols, 4 gols, enfim, porque o São Paulo do primeiro tempo foi uma equipe muito boa. Então, na verdade, mesmo com o erro do Arboleda, o São Paulo poderia ter vencido essa partida. Né? Então, o erro do Arboleda foi grave, muito grave, ele tem muito crédito, mas foi grave. Agora, isto não foi, na verdade, a razão pela qual o São Paulo não conseguiu vencer o Ceará. Né? O Ceará está de parabéns, inclusive, porque jogou com o time realmente em reserva, depois daquela classificação lá, daquela partida fantástica contra o Independiente, né? O Ceará consegue de novo um bom resultado no Campeonato Brasileiro. Agora, o São Paulo deu muita força para o Ceará também nesse resultado aí, né? Porque o São Paulo realmente estragou tudo, o Ceni estragou tudo, uma partida que estava muito boa. E é necessário que o técnico São Paulino, né, explique aí na coletiva o porquê que ele fez isso. Né? Eu acho que ele não vai querer explicar nada, ou então, se ele explicar, ele vai achar que ele está certo. E esse é o problema também que o Ceni precisa corrigir, essa teimosia dele e essa prepotência em alguns momentos também. Ele pode aprender muito mais se ele se abrir um pouco mais às críticas, né? E entender que em alguns momentos ele erra
como todo mundo é capaz de errar. Ele que é um técnico importante para essa retomada do São Paulo como equipe de futebol, né, nos últimos anos aí, é também um cara que erra bastante. E se parar de errar, ele vai ser importante para o São Paulo e também vai ser muito importante para a carreira dele. Agora ele precisa realmente ouvir um pouco mais, achar que às vezes ele erra sim, aceitar o erro e tentar estudá-los para não cometê-los mais, né? São Paulo deixou 2 pontos hoje, dentro de casa. Deixou de vencer uma partida que, na prática, pelo que jogou no primeiro tempo, era uma partida praticamente ganho para a equipe do Tricolor. É isso.